Um feliz sábado a todos os queridos amigos e irmãos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. E neste momento nós pediríamos a você que mais uma vez compartilhe este vídeo, compartilhe os outros vídeos, clica no sininho, assista o vídeo, assista essa recapitulação, faça o seu comentário, coloque o seu nome ali, intencione o seu nome, que no final, quando chegar o 13º sábado, estamos já na lição número 9 e faltam apenas 4 lições para nós concluirmos o estudo de como compreender e interpretar a Bíblia Sagrada. E hoje nós temos um estudo que será a continuação do estudo da semana passada. Mas contamos com você, com sua participação. Você é muito importante para fortalecer o nosso canal, para tornar um canal bem massa, um canal bom, um canal interativo. E neste momento nós vamos fechar os nossos olhos para iniciarmos a recapitulação da lição da Escola Sabatina. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos juntos neste momento para compreendermos a lição da Escola Sabatina, que os pontos que serão ressaltados sejam por nós absolvidos e compreendidos. Em nome de Jesus, amém. Vamos nesse momento agora recapitular a lição. Ela traz um título que é o mesmo título, que foi abordado na semana passada, só que agora nós iremos estudar a parte 2. E o verso para memorizar se encontra no Salmo capítulo 19, versículo 1, que diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Aqui esse texto, ele ressalta Deus como Criador, Deus como mantenedor, Deus como nosso Salvador, e a alegria por nós termos a certeza e a convicção de que nós somos obras das mãos de Deus. Nós não saímos do nada, do acaso, nós saímos das mãos do nosso Deus, do nosso Criador. Do pensamento às mãos, Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, conforme estudamos na semana passada. E o Gênesis, ele nos dá uma imagem completa, que define todas as diretrizes para o resto das Escrituras. Então o Gênesis é a base para nós compreendermos a Escritura, de onde nós viemos, por que é que nós estamos e para onde nós vamos. Qual é o livro que dá esse vislumbre, essa possibilidade na Bíblia? É o livro de Gênesis, porque o Gênesis é a base para o entendimento e a compreensão da Bíblia como um todo. E fora a Bíblia Sagrada, esta Bíblia, você não vai encontrar nenhum livro que traga uma ênfase como é apresentado na Bíblia e especificamente no livro de Gênesis. E muitos pensadores da história da humanidade, muitos cientistas, eles foram inspirados, iluminados pela Escritura para investigar o mundo criado por Deus e dar resposta. Grandes cientistas. E que cientistas foram esses? A gente poderia citar Copérnico, Isaac Newton, que foi astrônomo, matemático, teólogo, criou a lei da termodinâmica universal. Ele foi o pai da física moderna. Newton foi um dos maiores gênios da história da humanidade e ele ressaltou a Bíblia Sagrada, escreveu um livro como interpretar Daniel e Apocalipse, aprendeu sozinho, tinha como base, ele acreditava em Deus, acreditava na Bíblia. René Descartes, Giordano Bruno e tantos outros, Galileu Galilei, tantos cientistas renomados no passado que fizeram da teoria teísta, do crer em Deus, a base da sua teoria para o entendimento da ciência e a compreensão da obra criada por Deus, ou das obras criadas por Deus. E como diz Einstein, e aí é importante essa frase marcante de Albert Einstein: ciência sem religião é manca, e religião sem ciência, ela é cega. Então, tem que andar de mãos juntos a ciência e a religião. Não a religião sectária, como nós acompanhamos por aí, perseguidora, que não tem como base as Sagradas Escrituras. Não a ciência que tenta negar as Sagradas Escrituras, mas ciência e religião de mãos dadas para o bem da história da humanidade. É fundamental para a nossa existência, para a nossa vida e para buscar da felicidade desse mundo escuro de erro, pecado e morte. E nós estudaremos nessa recapitulação da lição os conceitos básicos estabelecidos
nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, e seu impacto é no resto da Bíblia e da história. Como esses ensinamentos que teve como base o livro de Gênesis, eles impactaram a história do mundo, como o mundo extra-bíblico narrou essas histórias que estão reveladas no livro de Gênesis e na Bíblia Sagrada, como um todo. É importante ressaltar os pontos que iremos abordar: o Gênesis e o paganismo, criação e o dilúvio em outras culturas. O segundo ponto, o Gênesis e a Terra. A Terra, ela é plana ou a Terra, ela é geométrica? O Gênesis e a Bíblia, a criação em toda a Bíblia. Como estudar a criação e o dilúvio na Bíblia Sagrada. Esse é um outro ponto também a ser ressaltado no estudo de hoje. Primeiro tópico a nós abordarmos nesse momento: a criação em outras culturas. Gênesis capítulo 1, versículo 27 diz: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Aqui mais uma vez ressalta, como estudamos na semana passada, que nós fomos criados pelas mãos de Deus. Deus nos fez, Deus nos criou com um propósito específico. O homem, ele se separou de Deus porque desobedeceu à voz de Deus, foi expulso do paraíso. Mas isso não nega, e Deus não nega, que nós somos a imagem e semelhança dele. Nós estamos perdendo essa imagem e semelhança de Deus por causa da presença do pecado. Em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 não é o único relato da criação. Existem outros relatos extra-bíblicos que falam também da história da criação. Relatos feitos pelos egípcios, relatos feitos pelos mesopotâmicos. Eu escrevi um texto que está no livro O Criacionismo no Século XXI. Nesse livro, o texto que nós escrevemos aborda os relatos da criação no continente africano, de povos, de culturas que nunca leram a Bíblia Sagrada, mas que faz uma abordagem da criação a partir de uma matéria-prima primordial. Muito interessante esse texto e esse estudo. Todos eles têm semelhanças ao relato do Gênesis, mas todos eles com base na poligamia. Infelizmente, o homem saiu do monoteísmo, não para o politeísmo. O politeísmo, que é a crença em vários deuses. Então o homem sai do monoteísmo para o politeísmo. Deixa de acreditar no único Deus verdadeiro para acreditar em muitos deuses. O homem deixou de acreditar em Deus, de adorar a Deus, para adorar as coisas da natureza. E foi com base nisso que muitas interpretações e muitos relatos da criação foram apresentados. E esses relatos extra-bíblicos nos faz entender também aquilo que está narrado no livro de Gênesis. São povos, culturas que nunca leram as Sagradas Escrituras, que nunca tiveram contato com as Sagradas Escrituras, mas que fundamentam a partir de uma matéria-prima primordial, foi o barro, a argila, do qual nós fomos criados. E nesse sentido, existe um livro, nós temos um livro chamado Os Mitos da Criação, não é da nossa autoria, mas esse livro ele traz mais de 500 relatos da criação e do dilúvio bíblico existentes, não só no Oriente Médio, mas fora também do âmbito do Oriente Médio. Para tanto, o que nós poderíamos dizer? Que só o Gênesis apresenta a humanidade como resultado de um ato de amor de um Deus todo-poderoso, realizado com um propósito livre do egoísmo, um propósito que Deus tinha de criar o homem à sua imagem e semelhança para que ele fosse feliz. E mesmo que o homem saísse fora dos propósitos originais de Deus, Deus estabeleceu um plano que está ali em Gênesis capítulo 3, versículo 15, para que o homem não viesse perder a sua vida totalmente, mas oferecendo possibilidade para o homem voltar de onde ele nunca deveria ter saído, ao Éden, ao um novo céu e uma nova terra, que é apresentado no último livro da Bíblia, que é o livro do Apocalipse. Então, quais são as teorias que nós temos relacionadas à criação do homem? Nós temos a teoria da criação recente, né? Que essa teoria é que a maioria dos criacionistas acreditam, ensinam, os dias literais de Gênesis, a Bíblia nos mostrando que a vida e o homem veio à existência aqui no planeta Terra entre 6 e 8 mil anos atrás. A Bíblia também apresenta que quando o homem saiu fora desse propósito, Deus estabeleceu um plano para ele, como nós já apresentamos. Essa é a teoria criacionista da Terra recente. Existe a teoria
da criação antiga, que tem duas abordagens. Uma abordagem do evolucionismo teísta, que diz que a vida, que Deus existe, mas a vida existe há milhões e milhões de anos atrás, ela foi evoluindo, e a teoria da terra recente, da criação recente dos testemunhos de Jeová, que diz que cada dia da criação corresponderia a 1000 anos. Mas também nós temos o evolucionismo ateísta, que nega a existência de Deus e mostra a vida vinda do acaso e evoluindo dentro de um processo de milhões e milhões de anos, conforme o gráfico que nós mostramos aqui, o Australopithecus erectus. Aí nós temos depois o Homo erectus, o Homo habilis, o homem de Neandertal, o Homo sapiens e o Homo sapiens sapiens, o homem vindo à existência há de 3 a 4 milhões de anos, a partir de um período de uma longa existência, ou seja, que seria essa o que nós chamamos de evolução, do mais simples para o mais complexo. Mas a Bíblia nos mostra a origem superior das espécies. O homem, ele já veio completo e complexo, né? Foi o homem mais bem feito do mundo, mais bem formado, a imagem e semelhança de Deus, sem a contaminação do pecado. Adão poderia ter aí 4 metros de altura, Eva seria um pouco menor do que Adão, vindo da costela dele. Então, nós chamamos isso de origem superior das espécies, é o contrário da evolução, que mostra do Australopithecus ao Homo sapiens sapiens, que somos nós, e a Bíblia ela mostra a origem superior, o grande homem, Adão, e a decadência da humanidade em decorrência da presença do pecado. Mas nós vimos em relatos extra-bíblicos coincidências incríveis em tabletes que foram encontrados no Egito, na Mesopotâmia, ali no âmbito do Oriente Médio, relatos da criação que culminam com os pontos que são apresentados na Bíblia a partir do entendimento da criação de uma matéria-prima primordial. E muitos nomes foram encontrados do primeiro habitante deste mundo. E alguns como Adamu, Adime, Adapa, Alulim, Aloros, e assim vai, todos com uma semelhança fonética do nome Adão. É como se você tivesse, só para a gente entender, aqui uma pessoa que o nome é João, aqui na França é Jean, nos Estados Unidos é John, né? E no âmbito da Espanha e no âmbito dos países que falam língua espanhola, que chama Juan, né? Então, a gente tem também o nome de Adão, que ele vai encontrar essa semelhança fonética em diversas culturas que foram encontradas. E aqui nós estamos apresentando, né, o relato da criação, que está espalhado pelo mundo, em todas as culturas. São mais de 500 relatos sobre a criação que existe extra-bíblico e extra o âmbito também do Oriente Médio. O que seria o Oriente Médio? Seria um espaço geográfico no mundo que liga 3 continentes. O continente europeu, o continente africano e o continente asiático. É ligado ao Oriente Médio. Então, mesmo aqui na América e nesses outros continentes, nós encontramos relatos da criação também. Como eu falei, eu escrevi um texto que está no livro Criacionismo do Século XXI, que relata no âmbito da África, relatos que traz a reflexão sobre a origem do homem a partir de uma matéria-prima primordial. E aqui nós gostaríamos de abordar um pouco o dilúvio. Olha, aqui nós temos uma réplica da Arca de Noé. Se você perceber bem na imagem, a Arca de Noé ela tinha 3 andares, né? A família de Noé ela morava basicamente aqui no 3º andar. Por que nós entendemos isso? Vamos imaginar desse lado aqui que ela vivia, porque era a parte da arca onde tinha o que nós chamamos a ventilação. Eu vou tirar aqui só para vocês entenderem, vocês compreenderem aqui. Aqui era a parte que tinha a ventilação da arca de Noé. Vocês veem aqui as janelinhas aqui, estão observando? Então, essa seria uma réplica da arca. A arca ela não foi feita para navegar, ela foi feita para flutuar, certo? Por isso que ela tem esse formato. E estudos recentes mostram que a arca ela atende todas as condições para as quais ela foi construída. Em algum momento, na sua igreja, na sua escola, onde você está, você pode nos convidar para nós explicarmos um pouco mais com detalhe o que era a arca, as suas dimensões, e por que ela foi feita, etc. A gente pode contribuir com isso também. Mas aqui a gente está mostrando, né, os animais que existiam do dilúvio, né, antes do dilúvio, como os dinossauros. Aqui nós temos um espécime muito importante que é o T-Rex,
que foi um dos dinossauros mais importantes existentes na face da Terra. Portanto, voltando aos nossos estudos, aqui a Pedra do Ingá, ela seria o Itacoatiara do Ingá, pedra, é um nome que nós conhecemos, mas o nome mesmo, o nome oficial não é pedra, o nome científico é rocha. A rocha, o Itacoatiara do Ingá, são gravuras rupestres em baixo relevo, como vocês observam. Ela tem desenhos, e esses desenhos poderiam também, entre tantas interpretações que tem dessa Itacoatiara, representar a criação e o dilúvio bíblico. Aqui a gente leva alunos, eu já fiz aí mais de 50 aulas aqui da Itacoatiara do Ingá, mostrando essa cosmovisão, as diversas traduções sobre o dilúvio, sobre a criação. Essa Itacoatiara tem 24 metros de comprimento e 3,5 metros de altura. E nós encontramos, dos estudos que nós fizemos, tanto da Itacoatiara como de outras regiões daqui da América, uma figura emblemática que marcou a história aqui do continente americano e que é abordado por alguns historiadores e que foi alvo de teses de doutorado, de dissertações de mestrado, e que nós também escrevemos um pouco sobre isso e que temos também um cordel sobre isso que foi escrito por nossa secretária e assistente aqui, que prepara todos esses vídeos para a gente. Ela fez um cordel também sobre Sumé e a pedra, o Itacoatiara do Ingá. Então, Pai Sumé, ele foi considerado o protetor das terras do Brasil. Pai Sumé, o ensinamento dele é conservado, ou foi conservado por alguns pajés indígenas e caboclos também que existiam aqui, que apresentaram essa história, e quando os padres jesuítas chegaram aqui, eles ouviram tanto portugueses como espanhóis que chegaram aqui na América, ouviram relatos da existência de Pai Sumé e o que ele ensinava. O que é que ele ensinava? Sobre a criação, sobre o dilúvio, sobre a adoração de um único Deus, e sobre um regime alimentar, sobre cura, sobre algumas coisas, e eles ficaram impressionados, porque tudo que Pai Sumé falava era muito parecido com os relatos do que eles ensinavam na Bíblia Sagrada. Isso está registrado no livro Visões do Paraíso, do historiador Sérgio Buarque de Holanda, e de documentos antigos também de padres que vieram para aqui, da Companhia de Jesus, aqui para o Brasil e para os outros países da América. É importante que a passagem de Pai Sumé, quando eles perguntavam sobre qual é a comprovação de que Pai Sumé existiu, então era apresentado o quê? Marcas de pés gravados na pedra. Nós estamos vendo um aqui do Paraná, lá do sul do país, e daqui a pouco nós vamos mostrar um aqui também do estado da Paraíba. Essa seria a visão de Sumé que foi representada, e existem relatos do dilúvio universal que não estão presentes, narrados apenas na Bíblia. A Bíblia ela foi produzida 1000 anos antes da Bíblia ser produzida, foram encontrados em tabletes de argilas que foram datados em mais de 1000 anos da Bíblia, relatos da criação muito semelhantes da Bíblia, evidentemente que exaltando um politeísmo, a crença de vários deuses, e negando muitas vezes o monoteísmo, que é o que a Bíblia apresenta, que é o que a Bíblia ressalta. Mas esse dilúvio, para que nós possamos entender a sua universalidade, ele está presente em mais de 500 relatos, conforme nós já falamos, que está no livro Mitos da Criação, tanto da criação como questões pertinentes ao dilúvio. E veja como é interessante, a gente viu relatos da criação e relatos do dilúvio. Na Suméria foi encontrado também relatos nos tabletes, o mito de Gilgamesh. É um mito também, uma história contada do dilúvio. Na Índia, a mitologia de Basbasbata, o hindu que foi salvo do dilúvio. Koshkosh, Tepsipakliti, ou Tepsi, se salvou junto com a sua esposa num barco, deixando a arca no monte Qualiaqual. Então é outro relato importante também do dilúvio, fora do contexto bíblico, fora do ambiente que a Bíblia foi produzida. Existem muitas pinturas retratando o grande dilúvio, encontrado entre os astecas, mixtecas, zapotecas, tascanos e muitos outros povos aqui do continente americano. Os maias deixaram crônicas gravadas em hieroglifos, quase destruído pelos espanhóis durante o período da dominação. Foi exatamente o Popol Vuh Maia, é um relato impressionante sobre o dilúvio relatado pelos maias.
Os astecas também relatam sobre o dilúvio. Nós temos aqui os Hopis, lá na América do Norte, sustentavam que houve um lugar destruído por conta da violência e da corrupção. E narram que apenas um homem, uma mulher, um casal de cada animal se salvou. É outro relato também ali na América do Norte. Na Colômbia, os índios Chibchas possuem uma lenda em que um Deus que sustentava os céus e às vezes a terra enviou um grande dilúvio, nos quais a água teria escorrido através de um buraco aberto na superfície da terra. Nós temos entre os incas, há uma lenda inca que conta que as chuvas teriam durado 60 dias e 60 noites, 20 dias a mais do que o que é relatado na Bíblia. Então, o que nós podemos ver, pormenorizar aqui, a lenda dos índios tamandarés também, dos índios guaranis também retrata um dilúvio, a salvação de um casal num barco no alto de uma montanha. A Itacoatiara-do-Ingá também está relacionada, segundo relatos antigos existentes, à destruição do mundo, à criação do mundo e a um dilúvio universal através das gravuras ali existentes. Aqui está Pai Sumé em cima da pedra, como eu disse, tem 24 metros de comprimento, 3,5 metros de altura, e ali como se Pai Sumé estivesse ensinando os índios sobre a criação do mundo, sobre o dilúvio, sobre a adoração ao único Deus. Né? Evidentemente que Pai Sumé ele foi muito combatido também, porque existia um politeísmo muito forte nas regiões. Ele foi de muitos lugares expulso, segundo os relatos. Mas os índios eles esperavam a volta de Pai Sumé. Quando os espanhóis e os portugueses chegaram aqui na América, eles imaginavam que fosse a volta dos deuses, a volta de Pai Sumé. E foi efetivamente a sua destruição por parte dos espanhóis e dos portugueses naquele contexto. Aqui uma visão da Itacoatiara-do-Ingá, os seus desenhos que poderiam representar isso aqui segundo relatos, e aqui o que seria as pegadas de Pai Sumé. Bom, outro ponto também que nós gostaríamos de ressaltar sobre a lição é que hoje existe um debate que há pouco tempo esse debate volta à Idade Média. Na Idade Média se entendia a Terra como uma terra plana e que foi combatido porque muitos relatos antigos já mostravam a questão do terraplanismo da Terra, que foi uma associação que teve aí entre a filosofia e a teologia na Idade Média, que reafirma a Terra e o seu terraplanismo, que ela seja plana, a Terra. Portanto, no seio do contexto da Idade Média, essa ideia do terraplanismo ela já foi descontextualizada através de Copérnico, de Galileu Galilei e de outros cientistas. E com o avanço da ciência e da tecnologia, através dos foguetes que foram lançados no espaço, das sondas que foram lançadas nas órbitas, das fotografias que foram retiradas extraterra, pode-se comprovar que a Terra não é plana, que a Terra ela é redonda, que a Terra é esférica, conforme o globo que nós temos aqui. Portanto, né, existem teorias que, com base em texto isolado da Bíblia, que diz aqui, o que remove da terra do seu lugar, as suas colunas estremecem. É um texto poético que poderia supostamente entender que a terra era sustentada por quatro colunas, conforme o desenho que está aí. Ou uma outra ideia, que a terra ela é plana, tem o polo norte e o polo sul de gelo, que era para manter o equilíbrio, esse gelo, mas ela é plana. Em algum lugar teria um grande abismo, né? Com base em um relato também, que não é um relato literal, para entender que a Terra ela é plana. Portanto, o que nós entendemos, com base em textos como Provérbio e Isaías, que a Terra é do jeito que a ciência ela mostrou, não porque a ciência mostrou, mas porque a Bíblia revelou e porque também a ciência confirmou. Quando nós olhamos para a Lua, nós compreendemos a Lua, quando ela está em lua cheia, né? Que a Terra teria o mesmo formato da Lua e que, portanto, os planetas eles têm o mesmo formato. E o formato é exatamente esse formato que nós estamos vendo aqui no vídeo, através desse globo que está aqui. E que a Terra, e seria fácil nós estabelecermos os pontos também da Terra, o norte, sul, o leste e o oeste, pela sua esfericidade, também dá para nós chegarmos a essa conclusão. Portanto, chegamos à conclusão,
pela Bíblia, pela ciência, pelo relato que a Terra ela não é plana. A Terra ela é esférica. E assim, o último tópico da lição, a criação em toda a Bíblia. Pelo que, como diz em Romanos, capítulo 5, versículo 12, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram e todos necessitam da glória de Deus. Então esse texto está contextualizado com o livro de Gênesis, porque o livro de Gênesis, a Bíblia toda, ela tem como base o livro de Gênesis. Ela é a base para entender de onde nós viemos, o que nós somos e para onde nós vamos. A teologia de Paulo está baseada também no relato do livro de Gênesis. E assim sucessivamente. Só para vocês terem ideia, também no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, tem mais de 10 referências diretas a Deus como Criador. E bem como também nos livros de Salmos, em outros livros poéticos, em outros livros da Bíblia, também relatam isso. E para tanto, aqui no Novo Testamento, tanto Jesus como os apóstolos, tanto nos evangelhos, como no livro histórico de Atos, nas epístolas e no livro do Apocalipse, ressalta, conforme os textos que estão aí apresentados, que Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11 está referendado nesses textos que aí apresentam. Então, o Antigo Testamento, o Gênesis e o Novo Testamento, eles estão em consonância, até porque os livros do Novo Testamento, eles são, de fato, uma ampliação do conhecimento e do entendimento do Antigo Testamento. Portanto, as referências à criação são até usadas como base de doutrinas tão importantes como a doutrina do pecado e a doutrina da redenção. Porque se houve o pecado, se estamos vivendo da forma que nós vivemos, se existe a morte, se existe a tristeza, se existe tanta coisa ruim, é porque isso teve o seu início. E isso teve o seu início porque, assim como por um homem só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens. O homem expulso do paraíso, nós sofremos as consequências a morte, do qual a Bíblia diz que é o último inimigo a ser vencido na história da humanidade. Portanto, sem o pilar de Gênesis, a Bíblia inteira perderia a coesão e perderia a confiabilidade. Então, portanto, é muito importante a leitura do livro de Gênesis como base para a compreensão da Bíblia como um todo. E nesse sentido, nós vamos agora fazer a recapitulação. Nós estávamos intercalando anteriormente, nós estaremos deixando daqui por diante as perguntas para o final da lição. Primeira pergunta. Notai bem, preste bem atenção. Atentos agora. Só o livro de Gênesis apresenta a humanidade como resultado de um ato de amor por parte de Deus Todo-Poderoso? Assinala a alternativa correta. Letra A. Apenas o livro de Gênesis. O livro de Gênesis e os estudos do evolucionismo. O livro de Gênesis e os relatos das tradições culturais. Ele diz aqui, só o livro de Gênesis apresenta a humanidade como resultado de um ato de amor por parte de um Deus Todo-Poderoso. É apenas o livro de Gênesis, o Gênesis e os estudos do evolucionismo. O livro de Gênesis e as tradições culturais. A letra certa é a letra A. O livro de Gênesis, ele é de fato apresenta a humanidade como resultado de um ato de amor das mãos de Deus. E mesmo quando o homem caiu, Deus não se esqueceu do homem. Deus estabeleceu o plano da redenção. Muito massa, muito bom isso. Se apegue a isso para que você tenha certeza do que você é e para onde você vai. Segunda pergunta. Qual a teoria da origem do homem relatada no livro de Gênesis? Assinale a alternativa correta. Letra A. A teoria criacionista é a teoria evolucionista. A teoria criacionista, a teoria evolucionista e a teoria extraterrestre. Ou letra C, a teoria criacionista. Então a pergunta é, qual a teoria da origem do homem relatada em Gênesis? Qual a resposta correta? É a letra C. A teoria criacionista é a teoria que está presente no livro de Gênesis. Nós somos frutos e obra das mãos de um Deus Todo-Poderoso. Que assim como esse mundo entrou em pecado, Deus prometeu e Ele vai restaurar todas as coisas. Confia em Deus, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Não se esqueça disso jamais, seja o que for que você vem enfrentar na sua vida. A terceira pergunta, onde são relatados os eventos da criação do dilúvio, conforme os estudos apresentados? Então, os estudos da criação e do dilúvio são apresentados através de que estudos? Vamos lá. A alternativa correta apenas na Bíblia?
Letra B, na Bíblia, nos achados arqueológicos, nas tradições culturais espalhadas pelo mundo. Letra C, na Bíblia, nos relatos do Oriente Médio. Qual a alternativa correta? Letra A, B ou C? Pensou bem? Vamos lá? A alternativa correta é a letra B, porque os eventos da criação e do dilúvio, eles são apresentados na Bíblia, na arqueologia e nas tradições culturais espalhadas pelo mundo. A quarta pergunta é o que Jó 26, de 7 a 10, Isaías 40, versículo 21 e 22, ensinam sobre a natureza da Terra. Assinala a alternativa correta. A letra A, a Terra é quadrada. Letra B, a Terra está suspensa no espaço e é redonda. Letra C, a Terra é plana e está apoiada em 4 pilares. Qual a alternativa correta? Segundo os textos de Jó e de Isaías, a Terra está suspensa no espaço e ela é redonda. Ela não é quadrada, ela não é plana, ela não está segurada por 4 pilares ou por mais pilares. Não, a Terra ela está suspensa no espaço e ela é redonda conforme nós colocamos assim o globo, ok? A última pergunta agora, vamos lá. O relato da criação é encontrado em que partes da Bíblia? Assinale a alternativa correta. Apenas no livro de Gênesis, no livro de Gênesis em todo o Antigo Testamento, no livro de Gênesis, em todo o Antigo Testamento e nos livros e epístolas, nos evangelhos, epístolas, no livro do Apocalipse do Novo Testamento, citados por Jesus e pelos apóstolos. Letra A, letra B ou letra C? A letra C, porque a criação, o relato da criação é encontrado na Bíblia como um todo. É encontrado no livro de Gênesis, é encontrado no Antigo Testamento, mas é encontrado nos livros do Novo Testamento, nas epístolas, no livro profético de Apocalipse e no livro de Atos dos Apóstolos. Então, recapitulando o que nós estudamos, não esqueça de uma coisa, a Terra é redonda, a Bíblia ensina, e isso é o que já foi confirmado ao longo da história. A Terra não tem milhões de anos, estamos aqui há pouco tempo, porque se ela tivesse milhões de anos com o pecado que ela tem, ela já nem existiria mais. A Terra foi criada por Deus e não por deuses. Quarto, a Bíblia é fonte confiável e fiel, que apresenta realmente o que aconteceu no passado e apresenta perspectivas para a gente no futuro. E a gente sempre termina com uma citação de Ellen White, o livro Mente, Caráter e Personalidade, página 742, volume 2, que diz o seguinte: carecemos da autêntica história da origem da Terra, da queda de Lúcifer e da sobrevivência do pecado ao mundo. Se a Bíblia, seríamos confundidos por teorias falsas. A mente seria sujeita à tirania, à superstição e à falsidade. Estando, porém, de posse da autêntica história do princípio do mundo, não precisamos nos embarcar em conjecturas humanas e teorias que não merecem confiança. Grifos meus, que não leva a gente a absolutamente nada. Você é fruto e eu das mãos de um Deus Todo-Poderoso que nos criou. O pecado entrou no mundo, pelo pecado a morte, mas Deus estabeleceu um plano da redenção. E eu diria para você, meu querido amigo, que está nos ouvindo, você que está passando por problemas, por dificuldades, saiba disso, que Deus vai ungir a tua vida, a tua família, a tua história, e Deus vai operar um milagre maravilhoso na vida de todos nós, mesmo em meio a esse momento difícil que nós estamos enfrentando. Que Deus abençoe a você, a sua família, a sua casa, a sua história. Oremos em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado pela recapitulação da lição, que possamos estarmos convictos que somos obra das tuas mãos, e que o homem saiu do propósito estabelecido por ti no Éden, mas que tu estabeleceste o plano da redenção, que possamos nos apegar a ele, para que nós possamos ter a certeza e a esperança de que em breve nós voltaremos para a nossa casa, para o nosso lar. Em nome de Jesus, amém. Um abraço a todos e a todas, compartilhe esse vídeo, assista até o final, clique lá no sininho, tá certo? Coloque seu nome, coloque a sua pergunta, a sua dúvida, traga a sugestão, e esse canal tem muito a contribuir para mim e para você. Muito obrigado por tudo e tenha um bom dia, um bom sábado. Deus abençoe você, sua casa, sua família e sua história.